A Grã-Bretanha e a Rússia estão em guerra em tudo, exceto no nome, e a maioria das pessoas não tem absolutamente nenhuma ideia de que isso está acontecendo. Esta não é uma guerra com tanques em Londres ou sirenes de ataques aéreos em Moscou. Afinal, isso, no momento deste vídeo, é reservado para a guerra em andamento na Ucrânia. A guerra entre o Reino Unido e a Rússia é um conflito geopolítico abrangente do século XXI, acontecendo agora em todo o ciberespaço. Mercados financeiros, cabos submarinos e operações secretas abrangendo 3 continentes. Vamos investigar como isso ocorreu e como a Grã-Bretanha pode moldar seu futuro. Enquanto você navegava nas redes sociais esta manhã, hackers russos tentavam infiltrar-se na infraestrutura de rede britânica. Como eles fazem quase diariamente desde 2022, enquanto você ia trabalhar, agentes do Serviço de Inteligência Militar 6 realizavam operações secretas. Sir Richard Moore, chefe da agência, admite abertamente que as ações são projetadas para ajudar a Ucrânia a resistir à invasão russa. Enquanto você assiste a este vídeo, é provável que agentes russos estejam planejando a 21ª tentativa de assassinato conhecida em solo britânico desde 2022. Conforme a última avaliação de ameaça do Serviço de Inteligência Militar 5, isso não é exagero. É guerra reimaginada em uma era onde as armas nucleares tornam o conflito tradicional impossível. Assim, os dois lados transferiram a batalha para áreas invisíveis à maioria das pessoas, mas cujos impactos afetam todos os aspectos do dia a dia. Voltemos no tempo para esclarecer o que exatamente significa dizer que a Grã-Bretanha estava em guerra com a Rússia. Todo o conflito remonta à longa rivalidade entre a Rússia e a OTAN. Desde que Vladimir Putin se tornou presidente da Federação Russa, em 2000, ele manteve a crença de que as políticas, valores e aspirações geopolíticas ocidentais vão contra a ideologia russa central. A expansão gradual da OTAN resultou na maioria das nações europeias do antigo Pacto de Varsóvia ou da União Soviética se juntando à aliança, unindo-se à aliança nas décadas de 1990 e 2000. A OTAN, em sua essência, personifica o internacionalismo liberal. A ideia de que a paz duradoura requer democracias cooperando por meio da segurança coletiva. Assim, a aliança evita demonstrações isoladas de poder e acúmulo crítico de capacidade militar, com notável exceção dos Estados Unidos da América. Em vez disso, está desmilitarizando a Europa aos poucos. Simplesmente porque a combinação militar da aliança é a maior e mais avançada em tecnologia e logística do mundo. Essa tendência foi revertida devido às ações da Rússia, que abordaremos adiante. Mas, sem isso, é totalmente possível que a OTAN continue a depender dos Estados Unidos da América e de sua abordagem de qualidade sobre quantidade para suas tropas e capacidades militares. Isso até se infiltra nos sistemas de dissuasão nuclear. A OTAN viu sua expansão para o leste como uma continuação direta da tendência de remover barreiras físicas e geopolíticas na Europa, levando a uma paz liderada pela democracia. Por outro lado, Putin viu isso como uma ameaça direta à influência da Rússia, reduzindo sua presença global como uma das maiores economias, exportadoras e potências militares. Ao mesmo tempo, Putin viu a deterioração ou a falta de investimentos substanciais nas forças armadas europeias como sinais de fraquezas intrínsecas. Uma que ele acreditava que poderia explorar enquanto líder da Rússia. O conflito de interesses entre a Rússia e a OTAN fermentou por décadas, com a diplomacia oscilando de uma perspectiva positiva para a neutralidade até a atual nova Guerra Fria. Quando a Ucrânia se tornou o próximo passo da expansão da União Europeia e da OTAN, a Rússia decidiu que era um passo longe demais. Isso resultou em um conflito que duraria bem mais de uma década e culminaria em uma guerra total entre a Rússia e a Ucrânia. Um conflito onde a OTAN seria praticamente forçada a se juntar por procuração. Contudo, a Rússia não só ameaçaria a Ucrânia, mas também tentaria reduzir a relevância e a posição econômica da OTAN. Com isso em mente, em vez de missões militares suicidas, a Rússia recorreu à guerra cibernética e às maquinações geopolíticas. Apesar dos primeiros ataques terem sido relativamente benignos ou subnotificados, eles atingiram o ápice em 2017, quando o Diretório Principal de Inteligência russo, seu serviço de inteligência militar, lançou o que foi considerado o ataque cibernético mais destrutivo da história. Não Pataia!
O ataque, que visou principalmente a infraestrutura ucraniana, se espalhou para mais de 100 países e atingiu algumas das empresas mais proeminentes da Rússia. A empresa estatal de petróleo Rosneft. Estima-se que NotPetya causou mais de 10 bilhões de dólares em danos globais, paralisando empresas em todo o mundo. O ataque revelou que a Rússia podia atingir a Europa, os Estados Unidos da América e o mundo onde mais dói: seus sistemas econômicos, cadeias de suprimentos e empresas vitais. Mas esse foi apenas um ataque em uma barragem inteira. De acordo com o Centro Nacional de Segurança Cibernética, a infraestrutura britânica é alvo de ataques diários por agentes russos. Um exemplo notável de ataques bem-sucedidos foi a campanha Star Blizzard, uma operação de longa duração conduzida ou apoiada pela Rússia desde 2019. Incluiu documentos de comércio entre Reino Unido e Estados Unidos da América estrategicamente vazados antes das eleições gerais do Reino Unido em 2019, além do hackeamento das comunicações pessoais do ex-ministro do Comércio Internacional, Liam Fox, e a infiltração em think tanks britânicos contra a desinformação. Unidades do Diretório Principal de Inteligência russo realizaram campanhas contra organizações britânicas de apoio à Ucrânia, usando adivinhação de credenciais, spear phishing e exploração de sistemas da Microsoft. O que torna isso uma guerra, e não apenas espionagem, é o ataque sistemático à infraestrutura crítica. Hackers russos exibiram suas habilidades contra redes de energia ao atacar a Ucrânia em 2015, utilizando malware criado especialmente para atingir sistemas energéticos, deixando 230 mil pessoas sem eletricidade em Kyiv. O malware Crash Override, ou Industroyer, é capaz de atingir, teoricamente, a infraestrutura energética britânica. Além das tentativas de invadir as defesas cibernéticas do Reino Unido, o escopo desta guerra sombria ultrapassou tudo visto desde a Guerra Fria. Agentes russos realizaram 20 tramas potencialmente letais no Reino Unido em 2 anos, usando agentes nervosos militares como Novichok, o mesmo que matou a britânica Dawn Sturgis, em Salisbury. As redes de espiões russos infiltraram-se tão profundamente na sociedade britânica que o Serviço de Inteligência Militar, 5, encontrou células adormecidas em cidades litorâneas, como Great Yarmouth, usando câmeras ocultas em gravatas e equipamentos de vigilância camuflados de objetos do dia a dia. Os operativos russos também estão recrutando criminosos domésticos para partes de suas operações. Isso reduz suas capacidades e profissionalismo, pois os atores domésticos não possuem as conexões e recursos da extensa rede apoiada pela KGB na Rússia. Porém, utilizar os britânicos para disseminar desinformação e crimes ofensivos amplifica a negação russa e impede que as autoridades locais eliminem a origem do problema. A Rússia realizou ataques terroristas secretos no Reino Unido, usando a população britânica como cobertura. Os serviços de vigilância britânicos não têm o mesmo nível de sofisticação e penetração nos centros governamentais da Rússia, tornando este um esforço assimétrico. Embora os ataques cibernéticos apareçam apenas esporadicamente nos jornais, há outro aspecto desta guerra sombria ainda menos conhecido, mas com consequências muito mais tangíveis. Especialmente para o britânico comum. Falamos, evidentemente, de guerra econômica. Um exemplo notável é a crise econômica impulsionada pela crise energética temporária na Europa. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia em larga escala em fevereiro de 2022, um dos primeiros recursos da Europa foi tentar cortar o suprimento econômico da Rússia, principalmente reduzindo sua dependência do petróleo e gás russo. Antes do conflito, a Rússia fornecia 38% do gás natural e 49% do combustível total consumido pela Europa. Quando a guerra iniciou, a Gazprom, grande exportadora de petróleo e gás russa, interrompeu os gasodutos do continente russo para a Europa, usando seu fornecimento de gás como arma, para pressionar politicamente e impedir a retaliação europeia contra a Rússia em sua campanha na Ucrânia. O esforço teve pouco impacto inicial, pois o corte ocorreu no auge do verão, quando a demanda por energia e gás estava no ponto mais baixo. Durante esse tempo, a Europa ampliou suas importações, trazendo a Noruega e os Estados Unidos da América como parceiros comerciais chave para contornar sua dependência da Rússia.
Como resultado, a Gazprom registrou um prejuízo líquido de quase 7 bilhões de dólares em 2023, seu primeiro prejuízo anual em mais de 2 décadas. A União Europeia e o Reino Unido agiram rápido para diminuir sua dependência energética da Rússia. A participação da Rússia nas importações de gás natural da União Europeia caiu de 45% em 2021 para 19% em 2024. Enquanto Moscou representou apenas 3% das importações totais da União Europeia em 2024, abaixo dos 27% no início de 2022. Contudo, a independência energética da Europa teve um custo enorme, e o aumento das contas de energia no Reino Unido foi historicamente sem precedentes. As contas de energia residenciais subiram 54% em abril e 27% em outubro de 2022. A Ofgem, reguladora de energia do Reino Unido, anunciou que a partir de 1º de outubro de 2022, um consumidor médio com tarifa padrão de gás e eletricidade, pagando por débito direto, teria suas contas anuais de energia aumentadas de libras 1.971 para libras 3.549. Estimativas independentes sugeriram que o contribuinte médio precisava pagar mais de libras 5.000 por ano em custos de energia em 2023. Isso ocorreu porque o Reino Unido e o restante da Europa importaram produtos energéticos vitais de mercados mais caros, assim como a Rússia, tentando elevar os preços para sustentar sua máquina de guerra, enquanto seus esforços táticos na Ucrânia seguiam fracassando. Como resultado, o custo de vida subiu muito no Reino Unido durante o primeiro ano da guerra. Com a inflação anual chegando a 111% em outubro de 2022, o maior índice em 41 anos. Apesar dos programas econômicos para reduzir gradualmente o custo da energia no Reino Unido, é improvável que os preços retornem aos níveis pré-guerra nas próximas 2 décadas. Enquanto a Rússia travava uma guerra energética na Europa, o Reino Unido retaliava com uma guerra comercial própria. Em novembro de 2022, as importações do Reino Unido da Rússia caíram para apenas 18 milhões de libras, uma redução de 982% em comparação com os níveis pré-guerra. O comércio bilateral entre as principais economias é medido em milhões, não mais em bilhões. O Reino Unido e a Rússia estão entre as 15 principais economias mundiais pelos critérios mais relevantes. Para comparar, o Reino Unido importa mais produtos da Alemanha em um dia do que da Rússia em um ano inteiro. Isso não era apenas sobre cortar o caviar e a vodka russa. A Rússia se tornou o país mais sancionado do mundo, com mais de 2.300 indivíduos e entidades sujeitos apenas às sanções do Reino Unido. A União Europeia implementou 18 pacotes de sanções seguida pela Grã-Bretanha, em um estrangulamento econômico sistemático, visando desde iates de oligarcas até tecnologia de semicondutores usada em equipamentos militares russos. O aspecto crucial desta guerra econômica é sua profunda assimetria, com a Grã-Bretanha detendo a vantagem. A Rússia buscou mercados alternativos e dependeu de uma frota sombra de petroleiros. Navios antigos com donos desconhecidos, sem seguro e frequentemente insustentáveis ambientalmente. Entretanto, a Europa possuía estabilidade econômica e geopolítica para explorar novos mercados em países desenvolvidos, principalmente de seus aliados na região. O gás norueguês e a tecnologia americana substituíram as importações russas. A economia do Reino Unido pouco sentiu a interrupção, enquanto a integração da Rússia com o sistema financeiro global foi sistematicamente destruída. O setor financeiro de Londres, um dos maiores do mundo, bloqueou as entidades russas dos mercados internacionais. Repentinamente, a Grã-Bretanha congelou mais de 25 bilhões de libras em ativos russos, uma parcela significativa do orçamento de defesa nacional pré-guerra da Rússia. 7 grandes bancos russos foram cortados do Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, a rede internacional de mensagens financeiras, o que forçou a Rússia a desenvolver sistemas financeiros alternativos. Isso tornou o país dependente de sistemas financeiros domésticos e chineses menos avançados, limitando seu alcance econômico global. As sanções visam não apenas punir, mas também reduzir permanentemente a capacidade da Rússia de projetar poder globalmente.
O que torna essa guerra econômica especialmente devastadora é sua sofisticação. Regulamentações de abril de 2025 proíbem transferências de bens, software e tecnologia setorial. A Rússia está impedida de acessar a infraestrutura digital essencial para as economias modernas. É como cortar não apenas o comércio, mas o próprio sistema nervoso do comércio internacional. Além da guerra econômica, o conflito real tem catalisado uma disputa mais ampla entre Rússia e Grã-Bretanha, ainda que por intermédio de terceiros. A guerra na Ucrânia destruiu uma ilusão confortável que dominou o pensamento ocidental por décadas, de que a Grande Guerra convencional era relíquia do passado. Os militares europeus treinavam principalmente para missões de manutenção da paz e conflitos assimétricos, onde exerceriam imediatamente a superioridade aérea e naval. Contudo, a Rússia implantou colunas maciças de tanques, barragens de artilharia incessantes e enxames de drones de ataque. A Ucrânia respondeu com uma das maiores reformas dos complexos militares industriais do mundo, produzindo uma frota de drones de combate que supera os sonhos do Ocidente. A revelação foi sóbria e preocupante para a Europa. A maioria dos aliados da OTAN havia devastado suas indústrias de defesa durante a paz pós-Guerra Fria, dividendo. Suposição de que os Estados Unidos da América lidariam com ameaças sérias, enquanto a política de defesa combinada forneceria dissuasão suficiente. Quando a Ucrânia necessitava urgentemente de munição e armamentos avançados, a capacidade produtiva europeia logo alcançou seu limite. A Grã-Bretanha não conseguiria sustentar sozinha um conflito dessa magnitude por mais que alguns meses com os suprimentos atuais. Mas este alerta desencadeou a transformação militar mais dramática na história britânica desde 1945. O secretário de Defesa, John Healey, anunciou planos para os gastos com defesa atingirem 25% do produto interno bruto até 2027, visando 3% no próximo parlamento. Isso representa um aumento anual de 13 bilhões de libras, baseado nos números de 2025, sendo o maior incremento nos gastos com defesa desde a Guerra Fria. Isso vai além de adquirir mais tanques e aviões. O Reino Unido planeja desenvolver um jato de combate tripulado de sexta geração que opera com drones, criando uma força híbrida, onde pilotos humanos comandam enxames de aeronaves autônomas. Isso é especialmente importante, dada a prevalência da guerra de drones no conflito ucraniano, reduzindo muito os custos de desenvolvimento e implantação bélica, onde há risco mínimo para os operadores envolvidos. A Marinha Real receberá 12 novos submarinos nucleares de ataque e navios de patrulha autônomos capazes de operar sem tripulações por longos períodos. O conflito ucraniano virou o laboratório da OTAN e, em parte, do Reino Unido para a guerra da próxima geração. Os mísseis Storm Shadow do Reino Unido mostraram-se devastadoramente eficazes contra centros de comando russos distantes, atrás das linhas inimigas, revelando o potencial revolucionário dos ataques precisos de longo alcance. O Reino Unido tem sido essencial no fornecimento, estruturação e financiamento de protótipos para serem testados diretamente nas linhas de frente em situações em tempo real. O crescimento das ambições militares do Reino Unido se torna mais compreensível quando analisado sob a ótica das relações internacionais entre os países da OTAN, especialmente Estados Unidos da América e membros europeus, diante das capacidades existentes da Rússia. Justo quando a Europa pensou que tinha o apoio inabalável da América contra a agressão russa. O retorno de Donald Trump à presidência desencadeou a crise mais séria na história de 75 anos da OTAN. Os primeiros 100 dias de Trump no cargo não trouxeram apenas uma mudança de política, mas um realinhamento fundamental que ameaçou a aliança transatlântica. Conselheiros de Trump discutiam abertamente forçar Moscou e Kiev a negociar, ameaçando interromper a ajuda militar à Ucrânia, caso Kiev não concordasse em dialogar, enquanto retirava completamente a possibilidade da Ucrânia aderir à OTAN. Esse tipo de apaziguamento incentivou a agressão de Putin desde o início. As relações entre os Estados Unidos da América e a Ucrânia se deterioraram a tal ponto que os Estados Unidos da América se retiraram das negociações de paz, culpando tanto a Ucrânia quanto a Rússia por não chegarem a um acordo de cessar-fogo. A Ucrânia não obteve garantias de proteção da OTAN contra novas agressões russas. A Rússia não conseguiu estabelecer cessar-fogos, mesmo que parciais ou temporários.
Mais preocupante ainda, o secretário de Defesa dos Estados Unidos da América, Pete Hegseth, anunciou que a Europa deve fornecer a maior parte da futura ajuda letal e não letal à Ucrânia. Apesar dos apelos de Trump para que aliados da OTAN elevassem os gastos com defesa de 2% para 5% do produto interno bruto, a maioria dos membros já tinha dificuldades em atingir os níveis anteriores, alcançados apenas devido à pressão constante dos Estados Unidos da América e à repentina percepção de que a Rússia apenas aguarda para explorar as vulnerabilidades da escassez militar europeia. Funcionários europeus compararam a abordagem de Trump ao discurso desastroso de 1938 do então primeiro-ministro britânico Neville Chamberlain. Assim como as concessões de Chamberlain a Hitler incentivaram mais agressões, sob o pretexto de paz em nosso tempo. A disposição de Trump em atender às demandas de Putin está sendo vista em Moscou como uma fraqueza crucial e dissolução dos valores fundamentais da OTAN. Com a América pouco confiável, as potências nucleares europeias enfrentam pressão para liderar. A França possui 290 ogivas nucleares, enquanto o Reino Unido detém 225. Isso é apenas 515, comparado às estimadas 4.309 da Rússia, das quais 1.700 estão implantadas e prontas para serem lançadas com um aviso de 30 minutos. No papel, parece desequilíbrio. Na prática, pode ser suficiente. A dissuasão nuclear não se trata de igualar a quantidade de ogivas, mas de ter uma retaliação crível e eficaz. Tanto a França quanto o Reino Unido devem ter armas estratégicas suficientes para causar danos irreparáveis a Moscou e São Petersburgo, com armas transportadas por submarinos nucleares em constante patrulha, com alta probabilidade de sobreviver a um primeiro ataque. Devido à estrutura de poder altamente centralizada da Rússia, o país é muito mais vulnerável a um ataque nuclear limitado visando seus principais centros populacionais. O que é historicamente sem precedentes é a rapidez com que essa parceria nuclear se desenvolveu. Em uma reunião crucial em Londres, em 24 de março de 2000, 25 líderes militares britânicos e franceses se encontraram para definir um novo rumo para a segurança da Europa, focando em uma coalizão liderada por europeus de nações dispostas a dar garantias de segurança de longo prazo à Ucrânia. Mais dramática ainda é a mudança da posição francesa sobre a doutrina nuclear. O presidente Emmanuel Macron propôs que a França e o Reino Unido poderiam liderar a dissuasão nuclear para toda a região. Ele espera que os Estados Unidos da América, que possuem aeronaves com armas nucleares na Europa, permaneçam ao nosso lado, mas devemos estar preparados caso contrário. Essa mudança foi motivada em parte por alterações amplas nos objetivos geopolíticos e militares alemães. O chanceler alemão Friedrich Merz promulgou grandes políticas econômicas para aumentar os gastos do país com a defesa nacional e rearma a Europa através do fortalecimento doméstico, em vez de exibicionismo internacional. Quando você para pensar, faz muito sentido. Ao contrário dos Estados Unidos, a França e o Reino Unido estão na Europa e não podem considerar sua segurança distinta, uma da outra, ou da Europa como um todo. As armas nucleares não protegem apenas os territórios de um país. Se uma bomba nuclear cair na Alemanha, Polônia, Bálticos ou Escandinávia, a França e o Reino Unido sentirão as repercussões, bem mais cedo e mais que do outro lado do lago. Um dos maiores desafios para a Grã-Bretanha é se recuperar da queda econômica e política causada, em grande parte, pelo Brexit mal-sucedido. O Brexit deveria desencadear uma Grã-Bretanha global, uma nação confiante e independente, estabelecendo novos laços mundialmente. 5 anos após o Brexit, as relações do Reino Unido com a União Europeia estão tensas, e seu papel como potência econômica é incerto. A matemática demográfica é brutal e inalterável. A Grã-Bretanha tem menos de 70 milhões de pessoas em um mundo onde a população é poder. China e Índia têm cerca de 14 bilhões cada. Mesmo reduzida, a União Europeia ainda abrange 450 milhões de pessoas. Contudo, as crises geram oportunidades, e o sombrio conflito com a Rússia expôs as forças perenes da Grã-Bretanha. O Reino Unido é um dos principais doadores para a Ucrânia, ao lado dos Estados Unidos da América e da Alemanha, tendo prometido 18 bilhões de libras em apoio entre fevereiro de 2022 e junho de 2025, dos quais 13 bilhões de libras são para assistência militar. Mais importante, a Grã-Bretanha demonstrou capacidade de liderar coalizões internacionais e moldar respostas globais à agressão.
O setor financeiro britânico permanece entre os 3 maiores do mundo e a Bolsa de Valores de Londres segue forte. Os serviços de inteligência do país são respeitados globalmente. Esses são os pilares do poder brando, que podem amplificar a influência militar e diplomática muito além do que a população britânica sugere. Em uma guerra por procuração entre países ou alianças, como a atual entre Rússia e Grã-Bretanha, ou toda a OTAN, a projeção de poder é o fator mais relevante. Obrigado por assistir. Inscreva-se no The Military Show para mais notícias e análises geopolíticas.